Gente, estamos aqui hoje com o Zé Barbosa, que é esse grande pastor comunista, para conversar sobre um tema muito importante e que merece realmente um vídeo específico, que é sobre ter contato com as pessoas que são religiosas, que são cristãs, que é um público que infelizmente a esquerda perdeu nos últimos anos. Então, Zé, se apresente para as pessoas. Tá bom. Sou Zé Barbosa Júnior, sou natural de Teresópolis, estou aqui em BH há 4 anos, indo embora essa semana. Uma pena. Né? E sou pastor, batista, teólogo, escritor e estou aí para o que der e vier. Zé, a gente tem acompanhado o tanto que a esquerda se distanciou ou simplesmente a gente não consegue mais chegar, principalmente nas pessoas cristãs, né? Virou meio que um sinônimo, comunismo virou um sinônimo de coisa ruim ou do diabo. Por que você acha que isso tem acontecido? Bom, isso tem vários fatores, né? Acho que primeiro existe uma campanha muito forte por parte dos conservadores em relação a isso, né? Principalmente de alguns pastores, de alguns líderes que fazem essa coisa desse fantasma do comunismo, que não existe, é um fantasma mesmo, como fantasma não existe como se diz. E por um outro lado, há também o lado da esquerda que é culpado em relação a isso, que é deixar de lado como se o religioso fosse um cara de segunda categoria, que não pensasse, que não tivesse força política, que não tivesse pensamento político. Então se abandonou. Acho que a esquerda também jogou um pouco os religiosos, principalmente os evangélicos, no colo da direita. Sim. E como você acha que a gente conseguiria retomar o diálogo com essas pessoas, sobretudo os evangélicos, né? Acho que a gente tem que entender primeiro que os evangélicos são um mundo. Não há só evangélicos de direita, há muitos evangélicos de esquerda, e acho que por aí a gente já começa a caminhar. Dar voz a esses evangélicos de esquerda, ouvir o que eles têm a dizer. Eu sempre brinco dizendo que eu apanho dos evangélicos por ser de esquerda, apanho da esquerda por ser evangélico, e às vezes é interessante que eu encontro dificuldades dos dois lados, tanto do lado evangélico para falar de política, quanto do lado político para falar dos evangélicos, a não ser em alguns momentos, né? Como por exemplo no segundo turno da eleição todo mundo passada, queria falar com o todo Zé. mundo queria falar comigo. É impressionante como naquela época eu fui procurado. E depois disso acabou. E é engraçado que eu falei isso numa reunião pós-eleição. Eu falei, vai acontecer isso. Vocês me procuraram no segundo turno e vai acabar isso aqui. Vão esquecer que existe evangelho. E vão me procurar Daqui de novo. 4 anos vão Exatamente. procurar de novo. 4 anos não, daqui a ano que vem. Já tem eleição para prefeitos e tal, vereadores, e já há uma informação de que os conservadores já largam na frente. Não, a gente viu nas eleições para conselho tutelar também, que as pessoas evangélicas, principalmente as pessoas de direita, né, que são evangélicas, elas ganharam muitos cargos, conseguiram. Você sente como se a esquerda tivesse uma visão só eleitoreira dos evangélicos? Sim. É como eu falei, né? Eles não fazem um trabalho a médio e longo prazo. Eu me ofereci, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho aqui e não encontrei em lugar nenhum respaldo para isso. Sim, tipo um terreno fértil para você poder... para isso ou investimento para isso. Não tem. Como você acha que deveria ser feito esse trabalho de base? Então, é um trabalho de base. Aí que começa. Um trabalho de base leva tempo. O problema é que a gente é imediatista. A gente quer um evangélico que na próxima eleição já traga toda a massa evangélica. Não vai ser isso. Assim como o trabalho de desconstrução foi um trabalho que levou tempo, esse é um trabalho que leva tempo. É um trabalho para, estou falando nem para a eleição de 2022. Sim. É realmente a longo... Eu não sei se, talvez algum reflexo em 2022 se a gente começasse a fazer isso a nível nacional.
Mas você fala muito sobre questão de instituições, né? Partidos políticos ou grupos Sim. políticos. Como você acha que os militantes de esquerda devem agir para modificar esse panorama? Primeiro é não tratar o evangelho como se fosse burro. Uhum. A discussão é mal feita, o debate é mal feito. Eu já fui em vários eventos de esquerda onde tratam os evangélicos realmente como, primeiro, o problema grave que é da generalização. Uhum. Como se todo evangélico fosse aquilo ali. Não é. Uhum. E outra coisa, como se trata isso? Porque se você tem um público evangélico, e aí começa o nosso trabalho como evangélico progressista, você, por exemplo, já fui em eventos onde o pessoal chega assim, fala da Bíblia como se fosse um livro ultrapassado, um livro retrógrado, um livro tal. Aí eu falo, se tem um evangélico ali, você já fechou a porta de diálogo Sim. com ele. O que a gente propõe é uma outra leitura da Bíblia. Então a gente não desfaz do livro de fé, mas reler o livro de fé. É realmente disputar essa narrativa, Disputar né? a narrativa. E essa é a chave, é a disputa da narrativa. E acho que a gente tem muito a somar nesse sentido, porque, por exemplo, a gente disputa a narrativa exatamente a partir do ponto central da fé cristã, que é o Que é Jesus. Uhum. Então, se a gente começa a ler Jesus como o Jesus periférico, o Jesus que incomoda o império, o Jesus que é um preso político, o Jesus não branco, Uhum. né? Então, assim, o Jesus que dá voz às mulheres. Sim. Então, isso quebra paradigmas que a gente tem hoje do cristão. O cristão ele é machista, o cristão ele é homofóbico, o cristão ele é racista. Algumas instituições cristãs são. O que eu percebo é muito isso, tipo essa confusão com alguns líderes. Sim. Mas ao mesmo tempo não fortalece os que são de esquerda. Então, assim, tem essa coisa de dizer, não, que evangélico é tudo ladrão, ou você dá dinheiro pro Edir Macedo. E assim, fica crítica pela crítica sem fazer nada. Sem porque fazer o contraponto. quando existem os pastores que são, de fato, E um que são pensamento, contra fazem esses essa caras, leitura e são contra, eles não recebem força na esquerda, porque Não. você falou. É tratado como a Bíblia é uma coisa ultrapassada, ou... Exato. E é engraçado isso, porque eu repito uma coisa que... Deixa eu tentar explicar isso aqui. Quando você repele a Bíblia fazendo uma leitura literal da Bíblia, você reforça a leitura literal que eles fazem. Por exemplo? Por exemplo, se fala assim, a Bíblia é um livro machista porque fala que a mulher tem que ficar calada. Tem esse texto lá? Tem esse texto numa carta de Paulo, num contexto específico. Paulo está errado ali, mas ele está falando naquele contexto e tal. Beleza. Quando eu digo assim, porque você tem um caso clássico. A Bíblia condena a homossexualidade. Tá lá, porque esse livro aqui diz que o homossexual deve morrer. Não. É exatamente essa leitura que a gente quer rever. Mas quando eu digo que esse livro quer que o homossexual morra, eu reforço a leitura que eles fazem. Sim. Então olha que troço doido, porque eu estou combatendo a leitura e reforçando a leitura. Nossa, sim. Tem razão. Então, Mas você entende que é uma coisa muito difícil também? É difícil, mas aí que tá. Mas Porque quando eu faço isso, eu reforço. Uhum. Esse livro condena o homossexual. Eu fazia exatamente. Uhum. É isso que a gente está dizendo. Sim. Não, o que eu tenho que dizer é o seguinte, porque destruir a Bíblia a gente não vai conseguir fazer. Não, E nem deveria contrário, tentar. E nem deveria tentar. Então, é isso que eu estou falando. Agora, quando eu chego e falo assim, não, esse livro Não fala isso. não fala isso, aí, opa... Então o que fala, né? Aí Causam aí esse. você tem que ter uma outra leitura. Falar, olha, primeiro, a Bíblia não é quando, por exemplo, fala de algumas coisas, ela tem falas que não são normativas, elas são narrativas. A Bíblia, sim, foi escrita como uma narrativa patriarcal. Então, a narrativa é patriarcal, mas ela não é normativa patriarcal. Explique mais uma vez. Ela não está dizendo que aquilo ali é a norma. Ela está partindo desse lugar. Então, assim, eu estou numa sociedade patriarcal onde a discussão de feminismo nem existia.
Gente, vocês percebem o quão revolucionário é esse homem. Ele está propondo uma leitura da Bíblia. Aliás, a gente desmistificar o que falam em relação à Bíblia. Porque se você fala que a Bíblia é machista, você reforça a leitura machista da Bíblia. E tem como, Zé, a gente fazer uma leitura não machista da Bíblia? Por exemplo, você hoje tem... Aqui no Brasil, por exemplo, já está crescendo e muito a teologia feminista. São teólogas cristãs e feministas que fazem uma leitura feminista da Bíblia. Olha que coisa louca. Não, é possível fazer uma leitura feminista da Bíblia, porque é engraçado que você vai ver o papel da mulher na Bíblia. Ela está sempre subvertendo a ordem e ela não está sendo punida por Deus por isso. Eu quero exemplos, mais uma vez, né? Porque esse é um vídeo de formação, galera. Tem um caso, se eu não me engano, está em... Agora me fugiu o Esther Levítico, do Deuteronômio. Eu não vou guardar o endereço. Mas onde as mulheres, um grupo de filhas, que teriam direito a uma herança, elas são rechaçadas pelos sacerdotes. Sim. Porque elas são mulheres. E não deveriam ter direito à herança. Porque pela lei, os homens é que teriam direito. Aí essas mulheres vão a Moisés reclamar. Fala, Moisés, a gente teria direito, porque nosso pai não teve filhos homens, tal. E aí, o texto bíblico vai dizer o seguinte: Moisés consulta o Senhor. Né? E na narrativa bíblica, Deus responde a Moisés que elas têm razão. Então, na narrativa, Deus vai contra a sua própria lei em favor das mulheres. Sim. Então, assim, olha que moral. É muita... Tipo, não, então, essas... Assim, então, aqui, Deus, estou revendo o que eu falei, porque essas mulheres estão falando coisas que fazem sentido. Eu estou mostrando que, na verdade, quem fez essa lei aí... Foram homens. Então, você revê a narrativa. Sim. Então, olha só, ele fala assim, não, elas têm razão. A lei é injusta. Sim. Mas não é a lei de Deus? Não, ele está revendo a lei. Sim. E de alguma forma ele está denunciando essa lei aí, não é minha não. Você estava falando sobre a Judéia antes da gente ser atrapalhado então, pela câmera, no tem caso. um caso, que é o caso de Judá e Tamar. Tamar é uma mulher e ela casa com o filho mais velho de Judá. E pela lei do Levirato, se você não dá filhos e morre, então a mulher pertence ao seu irmão. Era a lei daquela época. E aí o irmão morre, aí Tamar casa com um irmão que também morre e não dá filhos. E aí tem um problema, que o terceiro filho de Judá é muito novo. Só que a mulher, até então, ela é propriedade da família. Sim. Então, o que o Judá faz com ela? Faz assim, você vai embora, então, vai viver a tua vida, só que ela continua sendo propriedade daquela família. Quando meu filho crescer, eu te chamo. E você... Ai, meu Deus. É a narrativa. Sim. Tô falando, a narrativa é patriarcal. Sim. E aí, beleza. Ela vai e o filho cresce e ele não chama. Aí ela fala, tipo assim, agora olha só que sacanagem com ela. Porque ela tá presa aquilo ali. Sim, ela não conseguiu. Então o que ela faz? Ela arma um plano e ela vai pra estrada onde Judá vai passar. Ela se veste como prostituta, seduz o pai. E aí fica com ele, transa, engravida do pai. Só que na transa ela fala, ele não tem como pagar, ela fala, não tem problema não, me dá o seu cajado e o seu bordão, Então tudo bem, ela vai e pega aquilo. E aí, beleza, vai lá, ela engravida. Quando o Judá sabe que ela tá grávida, chama pra puni-la. E assim, como é que ela engravidou? Como é que ela engravidou? De outro homem, se ela não é da nossa amiga. E aí chama, ela vem e fala assim, olha, tudo bem, eu tô grávida, mas eu tô grávida do homem que é dono desse cajado aqui, eu sei te dizer quem que é o pai. Aí ele fala assim, putz, você foi mais justa do que eu.
Então, olha que interessante. Que bonito. Ela não é punida por isso. Aham. Né? Deus não a pune por isso. Pelo contrário, ele reconhece que ele errou. Uhum. Tudo bem, a narrativa ainda é patriarcal, Sim. ela ainda pertence àquela família. Só que olha que bonito isso. De Judá e Tamar vem a descendência de Jesus. Sim. Então é interessante que na própria ascendência de Jesus você tem prostituta, você tem Mulheres subversivas. você tem uma galera, né, que não seriam mulheres dignas de uma narrativa. Então é interessante como a mulher está sempre subvertendo. O Newton Bonder, no livro A Alma Imoral, ele fala muito sobre isso, sobre como as mulheres subvertem a história na Bíblia e não são punidas. Sim. E geralmente, quando uma mulher entra na narrativa, ela entra para mudar a narrativa. Você acha que é invisibilizado as mulheres? Não, elas não são. Aí que eu estou te falando. Então é como se lê a Bíblia. Sim. Não, eu falo hoje em dia, nos Hoje é, cultos. lógico. Aí que tá. Você tem. Então o que você tem? Você tem leituras da Bíblia. Uma leitura machista da Bíblia vai invisibilizar as mulheres. Uhum. E uma leitura progressista da Bíblia vai trazer à tona exatamente esses momentos em que as mulheres subvertem toda a história, mudam o rumo da coisa e não são punidas por Deus. Isso é que é o mais curioso. Por que Deus não pune se elas subvertem a lei? Sim. Então alguma coisa tá ali, né? O Amós Oz escreve um livro com a filha dele, judeu, e a filha judia, chamado Os Judeus e as Palavras. E há um capítulo sobre a voz feminina na Bíblia. É fantástico esse capítulo, que vai mostrando também essas subversões. Então é muito interessante. Então, tem uma forma de se ler a Bíblia onde a mulher ganha força. Sim. O Cântico de Maria, por exemplo, é um cântico extremamente social. Não conheço. Quando ela fala assim, quando ela começa, né, o que é o chamado Magnificar, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, mas ela vai falando que depõe os poderosos, né, que exalta os humildes, que põe os humildes. Então, assim, é um cântico repleto de crítica social, saindo de uma mulher. Sim. Então é muito interessante você perceber isso também. Você falando isso me fez, realmente me faz, né, toda vez que você conversa comigo sobre isso, deslocar um pouco a minha visão da Bíblia, porque geralmente a gente consegue olhar documentos históricos Sim. e colocá-los naquela época e fazer leituras diversas. Mas a Bíblia a gente tem muita dificuldade em conseguir ver como um texto na sua época. É isso. Uhum. Mas por quê? Porque a gente tem que entender. Como é que o cristão lê a Bíblia? Ele é como um livro de princípios. Sim. Então você tem como fazer algumas leituras da Bíblia. Tem quem faça a leitura literal da Bíblia. Sim. Aí não é mais um livro de princípios, é um livro de regras. Sim. Só que é um livro de regras que e aí é que é curioso, que é um livro de regras que as pessoas escolhem o que ela quer obedecer. Vamos aos exemplos de novo, Zé Barbosa? Vamos aos exemplos. Por exemplo, o Levítico, quando eles usam, o texto que eles usam para condenar o que nem no texto é uma condenação à homossexualidade, o mesmo texto condena o homem fazer a barba, condena comer camarão, condena usar roupa de 2 tecidos. Sim. Por que isso aí não é tido como lei até hoje? Uhum. Aí ele só vai e escolhe aquilo que interessa, fala, isso aqui é lei. Não, e nem é. Então, Mas assim, você acha que teria como os militantes fazerem essa discussão com as pessoas evangélicas sem serem taxadas de demônio? Por exemplo, mostrar essas coisas na Bíblia. Sim, esse é o trabalho da gente, né, dos evangélicos progressistas. Tá, esses pastores, tipo Malafaia, Feliciano, eles vão demonizar a gente. Uhum. Mas a gente consegue falar, vamos dizer assim, usando uma linguagem, a gente consegue falar na mesma frequência. Então, assim, é diferente você chegar para um evangélico e dizer assim, a Bíblia é um livro... É diferente quando eu chego, por exemplo, para um evangélico conservador
e fala, sou pastor, já começa, ele já me olha diferente. É isso, a esquerda precisa investir nas Entendeu? lideranças que Ele já são me olha evangélicas. diferente. Ele pode até discordar de mim a princípio, mas aquilo vai ficar, porque ele falou assim, caramba, quem falou isso também foi um pastor. Ele falou da Bíblia. Sim. Aí começa a dar uns nós Tipo assim, na cabeça. ele entende o Exato, meu Deus ele também. Entende, ele crê no mesmo, a princípio, ele crê no mesmo Deus que eu. Sim. Então é interessante a gente pegar essa disputa de narrativa. Eu já tive casos de conversar com a pessoa me xingar de tudo quanto é nome, e tipo, 6 meses depois ela fala assim, cara, você tem razão. Por quê? Porque de alguma forma eu deixei alguma coisa ali que fez ela pensar de uma forma diferente, no sentido assim, poxa, ele também é pastor, ele também é crente, ele também pensa como eu. Então, como é que eu lido com isso? Então, acho que é por aí que a gente consegue dialogar. Sim. Não é desfazendo da Bíblia, não é desfazendo da fé da pessoa, não é dizendo, é burro. Por que é burro? Porque tem uma fé diferente? Sim. Porque é engraçado que a gente tem umas coisas na esquerda, e isso tem que ser falado. A esquerda tem as modinhas também, né? Então, a gente tem as nossas modinhas espiritualistas. Aí assim, o cara é burro se o cara dá o dízimo na igreja. Mas ele não é burro se ele paga R$2.000 para ouvir o Prem, Baba, não sei das quantas. Aí não, isso aí é espiritualidade. Pô, tá gastando o mesmo dinheiro que o outro tá gastando. Sim. Lá. Aí você fala, é diferente? Não é diferente. Sim. Isso é tão importante para ele quanto aquilo. Eu acho que talvez o que faça a parte da esquerda ver como algo diferente é a forma também que os evangélicos se colocam nesse momento na sociedade. Sim, mas a gente tem que... Essa questão do ódio aos LGBTs, às mulheres. Agora, eu digo uma coisa que eu queria que a gente pensasse nisso. Esse pessoal é tão vítima quanto. Isso é importante. Porque a maioria desse pessoal segue o seu líder. Aí fala, mas eles deveriam ter... Não, gente, não é assim. A gente tem que pensar que o líder religioso, e aí agora eu estou falando de qualquer líder religioso, ele tem um poder que quase ninguém tem. Que é de falar para a pessoa e a pessoa não questionar. E aí eu repito, aí eu jogo as outras provocações. Por que o cara cai numa sedução do João de Deus? Porque ele está frágil. Ele está frágil, mas ele vê no João de Deus um representante da divindade. Então o representante da divindade não é questionável. Esse é o problema. É isso que a gente tem que pensar. Então, aquela coisa, tem um vídeo do Malafaia que ele fala isso. Que ele fala que nos ungidos de Deus pode ser acusado de qualquer coisa. Você não toca, você não deve falar. É um absurdo. Mas as pessoas acreditam nisso. Então, vamos com muita calma nessa hora. Então as pessoas ficam com medo também. Por quê? Porque aí sim, a crítica que tem que ser feita internamente dentro da igreja que a gente faz. Esses caras, eles governam, eles lideram por medo, por culpa. Então você põe uma culpa ali, se você questionar, Deus vai punir você. Então, pensa bem que essa pessoa é tão oprimida. E aí que está o discurso da esquerda, não é a favor do oprimido? Inclusive, é interessante falar disso, que pelo menos, principalmente, né, as igrejas neopentecostais, elas são compostas pela classe trabalhadora, por pessoas de periferia, por pessoas negras. Então, assim, quando a gente vira as costas para as pessoas e fala, com essa eu não dialogo, a gente vai fechando, alguém vai dialogar. E tem dialogado muito bem. Não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio. Alguém ocupa esse espaço. Sim. Então, quando a gente entrega isso, fala assim, eu não vou dialogar com eles, eles são analfabetos, eles são radicais, alguém vai dialogar. Alguém vai dialogar com essas pessoas. Então, agora, se a gente vai também só no ataque, e aí é outra coisa. Atacar evangélico é a coisa mais burra que a esquerda pode fazer. Então, a maior burrice que se pode fazer é atacar o evangélico. Porque o evangélico gosta de ser atacado. A gente tem que entender que o cristianismo surge como um movimento marginal e perseguido. Desculpa. Então, ser perseguido para um cristão é uma bem-aventurança. Aí qual é o esquema? Aí que
que deve ser denunciado. Esses camaradas, tipo Malafaia da vida, eles sabem disso. Então eles fazem um jogo muito interessante. Eles provocam, e aí quando vem a reação, eles dizem, estamos sendo perseguidos. Sim. E esse discurso, estamos sendo perseguidos, cola. E é muito bem visto. E porque assim, porque o cristão acha que está sendo perseguido, é porque ele está certo. Tipo, em nome do meu Deus, eu tô certo. Em nome do meu Deus, exatamente. Por exemplo, eu vou contar um caso que teve lá em Teresópolis uma vez, e eu ganhei alguns inimigos nesse dia. Uma querida irmã da igreja que eu fazia parte chegou lá e falou, olha, eu queria que vocês orassem por mim porque eu estou sendo perseguida. Aí eu falei, como assim perseguida? Aí ela foi contar a história. Ela foi eleita diretora da escola. Quando ela foi eleita diretora da escola, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela foi lá, tirou uma imagem que tinha de Nossa Senhora, colocou música evangélica para tocar na rádio da escola. Né? Então, durante um ano que ela foi diretora, foi assim. Óbvio que a galera odiava isso. Quando teve uma outra eleição, ela perdeu. E perdeu para uma pessoa espírita. Espírita do candomblé. Sim. Aí disse que a pessoa chegou lá e a primeira coisa que fez foi mudar as músicas, botar a imagem de novo. E aí ela falou, eu estou sendo perseguida. Eu falei, não, você não está sendo perseguida. Entendeu? Você foi uma pessoa burra enquanto você esteve na liderança lá. Você foi tirana, autoritária, e você está colhendo agora o fruto do que você plantou. Então isso não é perseguição. Então muita calma nessa hora. Mas o discurso pega. Sim. Eu estou sendo perseguida porque eu fiz a coisa que eu deveria fazer em nome de Deus. Sim. Essa era a visão que ela tinha. E quando a coisa voltou ao normal, ela se sente perseguida. Não, ela não estava sendo perseguida. É interessante perceber, e aí se algum evangélico estiver ouvindo isso, preste bem atenção, quando Jesus fala, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, preste atenção, só é bem-aventurança quando essa perseguição é mentirosa. Se ela for verdadeira, se você está sendo perseguido porque você foi homofóbico, se você está sendo perseguido porque você foi machista, isso não é bem-aventurança. Você foi machista, você foi homofóbico, você tem que se arrepender disso. É diferente. Sim. E aí, então, só pra gente recuperar os pontos, assim, do vídeo. Primeiro, não adianta tentar descaracterizar a Bíblia pra nada disso. Segundo, reconhecer a Bíblia como uma narrativa do seu tempo. Exato. E e reconhecer que dentro dessa narrativa tem figuras de destaque que são subversivas. E que há várias interpretações. O próprio Jesus era subversivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Jesus é um cara que nasce na periferia. Já começa com um nascimento meio... meio... Assim, o cara nasce de uma família pobre. Sim. Que tem que se deslocar para um outro lugar. Não tem lugar para ir. Ou seja, o cara era pobre mesmo. A narrativa de Jesus nascendo num estábulo é muito significativa. Sim. E as testemunhas são interessantes. As testemunhas são os pastores. Gente, pastor daquela época, que a gente ouve pastor, imagina, não, pastor daquela época era assim, a classe mais baixa possível. Naquela época? Era a galera que trabalhava assim, não tem trabalho, você vai cuidar de ovelha lá, vai ficar cuidando lá. Cuidar de bicho. Cuidar de bicho, eles estão trabalhando à noite. Olha. Então, quem são as testemunhas do nascimento de Jesus? A ralé da sociedade. Sim. E já nasce num estábulo, as testemunhas são os caras que cuidam dos animais, ou seja, realmente a ralé da sociedade. E aí depois vem o que a gente chama, engraçado, que a gente chama dos 3 reis magos. E é interessante que a narrativa bíblica não diz nem que eram 3, nem que eram reis. Só magos. Só magos. Eram só magos. Eles eram astrólogos.
Então, assim, é interessante que eles são astrólogos do Oriente, são magos do Oriente, ou seja... Eles não eram judeus. Não eram judeus, nem eram da religião de Jesus. Aham. Eles vão seguir por causa da conjunção estrelar. Eles vão seguir uma estrela e vão chegar lá e vão dar presente. Como os presentes são 3 na narrativa, aí o pessoal diz, são 3. Né? Não, mas não diz. Os presentes, só eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Isso tem um porquê na narrativa. Né? O ouro, a realeza, o incenso já dizendo, ó, tem um sacerdote aqui, tem alguma coisa aqui. E a mirra já era o perfume que eram embalsamados os corpos. Né? Então, assim, é real, é sacerdote, vai morrer. Então, ali tem um porquê da narrativa. A narrativa é construída. Sim. Né? Mas é interessante que são magos do Oriente que voltam para o Oriente e continuam sendo magos. Continuam magos. Eles não falam, esse daqui é o filho do único Deus. Não, exatamente. Há uma conjunção acontecendo aqui. Sim. Então as testemunhas são as mais improváveis. É a ralé da sociedade. Maria também estava se exilando, não era? Maria e José estão fora né? Na verdade, José volta para a terra dele, mas não está onde ele mora. Então, assim, as testemunhas são as piores possíveis. Sim. Não tem nenhum judeu, assim, religioso testemunhando o negócio. Então, já há uma provocação na narrativa. E é interessante como toda a narrativa, ela tem uma... Isso é interessante destacar, que a narrativa do Evangelho é uma narrativa política. Sim. A própria palavra evangelho é política. Quem anunciava o evangelho era o imperador. Sério? Explique mais uma vez. O que é evangelho? Evangelho é uma palavra que traduzida significa uma boa notícia. Então, quando o imperador tinha uma boa notícia para anunciar, o evangelho, o imperador mandava os seus arautos indo nas cidades e proclamando proclamação do evangelho do imperador da tal. Boa notícia. A boa notícia do evangelho. Então, tipo, o imposto vai ser reduzido. Então, quando era uma boa notícia, o arauto anunciava o evangelho do imperador. Sim. Então chega um camarada que é anunciado como o novo rei, né? Ele está anunciando, e o discurso de Jesus eu tenho um reino para falar. E é interessante porque a narrativa, aí que está falando, as narrativas são propositais. Na cabeça do judeu, o reino e o império são forças sempre opostas. Então, eu estou sob o domínio de um império e chega um reino. Porque quer dizer que eles o reino remete a Davi. Davi, o grande rei. Então, assim, chegou um rei. Então, o anúncio do reino contra o império já é um anúncio político. E olha só que interessante, Jesus é chamado de Senhor. É que a gente olha assim a palavra Senhor e acha boba. Né? Não, o Senhor no grego ali é Kyrios. Só quem era chamado de Kyrios era o imperador. Sim. Então, assim, Jesus tem o título do imperador, anuncia o reino que tem um evangelho. Então, são categorias políticas de provocação ao império. Sim. E quem é que está anunciando esse evangelho? Porra, é um cara da periferia. Sim. O revolucionário que está fazendo Jesus ele era revolucionário na época dele? Totalmente. Ele andava com... E é chamado de comilão, beberrão, amigos de prostitutas e pecadores. Ou seja, ele andava com quem a sociedade excluía. Sim. Então ele era tipo o líder popular da ralé. Retomar o Jesus histórico. Retomar o Jesus histórico é um desafio, e é a partir daí que a gente disputa a narrativa. Gente, esse vídeo eu queria que durasse um dia inteiro. Assim, aconteceram vários imprevistos mesmo, mas eu queria muito gravar esse vídeo, o Zé tá indo embora. Então, eu vou deixar registrado pra vocês esse vídeo. Queria que o tivesse sido com melhores condições, né? Mas um dia a gente vai fazer o melhor. A gente vai fazer um dia com sua correspondência. Mas é isso, eu acho que é um vídeo muito importante, porque
a questão dos evangélicos e a forma que a gente lida com os evangélicos foi pra mim um dos pontos que a gente mais perde, não falando de eleição, mas eu falo em debate com a sociedade mesmo e com essas pessoas, sabe? Não há hoje como discutir política no Brasil sem passar pelos evangélicos. Isso tem que ficar bem claro. Né? Então acho que isso tem que ser bem focado. Sim. Não há hoje como discutir política sem passar Pelos evangélicos. Por quê? Porque há uma massa evangélica manipulada, né, e tida como e submissa a um projeto de poder. Sim. A gente tem que entender que há um projeto de poder evangélico no país. E que há como você evangélicos falou, são se ninguém ocupar, eles vão ocupar. então fortalecer os evangélicos e também aprender a gente a treinar o nosso discurso em relação aos evangélicos, sabe? Não tentar descaracterizar, igual ele falou, sabe? Tratar como burro ou tratar como pessoa que não teve acesso. A partir de uma outra narrativa. A partir de uma outra narrativa. Zé, muito obrigada por essa aula. Eu que agradeço. A gente vai fazer correspondência por Skype ainda. Eu vou gravar um vídeo com eles à distância e é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem a curtida. Valeu. Foi.